Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, gente que lidera, que gere, né? Questiona. Que gere, né? Questiona já tá bom já. Eu fico em dúvida nesses verbos aí. Enfim, gente que empreende, que faz a coisa acontecer aqui em Blumenau e na nossa região, gente inovadora. Gente que inspira, Gente que inspira, né, Rafa? Eu sou o Pancho, jornalista, para quem não me conhece, esse ao meu lado é Rafael Silva, investidor anjo e criador deste podcast. Antes de mais nada, antes até de apresentar o nosso entrevistado de hoje, inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo esta entrevista. Aciona também a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas. E siga também, Antes Tarde do Que Nunca, no Spotify, para você ouvir onde e quando bem entender. E agora no Instagram também. As entrevistas. No Instagram? Inteirinho? Não. Só seguir no Instagram. Porque até ontem a gente não tinha Instagram. Eu tô falando onde que eles vão ouvir Verdade. ou assistir, Faz Dom sentido. Rafael. Mas era bom colocar o vídeo no Instagram, por que não? Faz sentido. Até uma hora pode colocar no Faz Instagram. sentido. Maria, A mais Maria um tá trabalho com o para olho meio Maria. Mais um trabalhinho para Maria. Enfim, falar dos patrocinadores? fale dos patrocinadores. Vamos lá Rafael. rapidamente. Em primeiro lugar, a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia, pai e mãe aí do projeto Entra 21, que esse ano estadualizou e tem quase 5 mil alunos. E durante a sua vida já formou muito mais que 5 mil alunos na área de desenvolvimento e tecnologia. Obrigado à ProWay por apoiar, né, desde o começo, quando a gente pediu esse apoio, e de lá até agora não nos deixou. Obrigado demais ao Sérgio, Guilherme e Nayara também. A Premier Soft, né, do Rodrigo, do JP, queridos. O Rodrigo já esteve aqui conversando um pouco, falando sobre a história. Falta o JP, estou cobrando ele praticamente toda semana. Obrigado demais aí pelo apoio. Uma fábrica de tecnologia, ou seja, lá você encontra teu software, teu aplicativo e também o dev para ser seu, aí, o desenvolvedor que você esteja buscando. Também trabalha em outsourcing. Então, Premier Soft é realmente uma casa da tecnologia. Se você quiser saber qualquer coisa, conversa com eles lá. Uma empresa que está crescendo demais e a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil na área de tecnologia, Premier Soft. Não esqueça esse nome. Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil, é uma empresa que não só compra, aliás, não só vende, mas também compra o seu veículo. Conversa com o Fernando, Isidoro, Dona Eli, todo mundo lá. Uma empresa que vai fazer logo 40 anos e que recentemente fez a troca de marca aí para completar os próximos 40 anos. Obrigado a todo o apoio que tem dado para a gente também aqui e contar a história dessas pessoas tão inspiradoras. E nada mais nada menos que o Sebrae. Para mim, a grande escola do empreendedor, e foi também pessoalmente uma grande mudada de vida através do projeto Empretec e além de outros programas que eles têm lá, o projeto Ali. Conversas, se você estiver empreendendo ou pensando em empreender, não faça isso sem ter conversado ou passado por alguns programas do Sebrae. Com quem que a gente está falando? Eu já conheço ele há muito tempo, cara. Ele não vai lembrar mais. Eu não conhecia, tu vê. Eu acho que eu nunca tinha te encontrado, não é? Eu fiz uma parceria com ele em 2008. Ele nem vai lembrar dessa história. Eu não conhecia. Talvez eu tenha falado com ele por telefone uma hora ou em algum momento, mas enfim. Quem está com a gente então é o Ricardo Mali, ele que é dono dos postos Bela Joia aqui em Blumenau. São 4 já. São 4. Eu pensei que eram 2. Onde é que são os 4 exatamente? Então, o Antônio da Veiga, para mim, é a referência. Como nós estávamos conversando antes, tudo começou ali na Rua São Paulo, em maio de 2006. Do ladinho do Colégio Adventista. Do lado do Adventista. Depois, em setembro de 2006, abrimos aqui no Antônio da Veiga, esquina com a Joinville. Uhum. Aí passamos um longo tempo nesses dois. E em janeiro de 19, a gente assumiu o autoposto Blue, o Ipiranga, indo para 7, em frente à Blue Pizza. Já fazendo, na Rua 7 ali. fazendo uma propaganda para o Bento. Poxa, já, né? E ficou agora lindo aquele posto. Ele foi que reformou? Não, a gente já pegou ele reformado. Já. E agora, por último, há um ano e pouquinho atrás, a gente pegou o antigo posto Roberto. A gente assumiu lá no lugar da Dona Luciana, a gente alugou o posto dela. Na descida da Rivage, em direção à Via Expressa. Antigamente era Ipiranga, agora é marca Rodóio. Mesmo? Ali é Francisco Valde. Francisco Valde, que lá. Isso. Aham. Da Rivage, quem vai para a Via Expressa, do lado direito. Isso, lado direito. Quem desce ali do Morro do Abacaxi, acho que é, né? Morro ali. Goiaba. Morro da Goiaba. Eu acho Morro que da é isso. Goiaba. Morro da Goiaba, isso aí, logo Morro da em Goiaba. seguida, direita. Isso. Na Itopava Norte ali. Então, estamos com 4 desafios, vamos dizer assim. Né? Começaram do zero, Ricardo? O primeiro posto, vocês veio de algum antigo dono? Vocês empreenderam? Como é que funciona Não. exatamente? Posso contar um pouco lá de trás? Fica à vontade, pelo amor de Deus. Ence? Não, sou Sou chapecoense. Chapecoense. Isso. Nasci em Chapecó e com 5 anos, isso em 84, a gente foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu pai trabalhou 24 anos na Souza Cruz. Uhum.
E até quando era para fazer 25, na época a Souza Cruz dava um relógio de ouro, né? Ah, verdade. E quando chegou na hora dele ganhar o relógio de ouro, dispensaram ele. Pois é, pensa uma pessoa que Podia ficou... pelo menos ter deixado o relógio. Podia, Pois é. pelo menos, né? E aí ele ficou 2 anos comprando carro e vendendo carro de legal. Curitiba, né? Mas não deu certo, porque na época não era tão simples, Sim, financiamento sim. e tal. Tinha que levar a pessoa no banco para fazer um financiamento. E a nota promissória. Nossa exatamente. Senhora. Enfim, não deu certo. Aí o meu tio, que tinha ido para Mato Grosso do Sul antes, bem antes, o restaurante lá, quem tocava, abandonou, né? E o posto ficou sem restaurante, sem churrascaria. E meu tio convidou o meu pai para assumir lá, né? Uhum. Então a gente foi para lá início de 84, ficamos lá até meados de 90, até junho, julho de 90, Em Campo Grande. Campo Grande. Poxa, tu é bom de datas assim ou tu foi dar uma estudada na tua própria Não, história? Uma revisada na história, né? Eu tenho comigo, até quando a gente veio para cá, cada 7 anos Deus me levava para um lugar, Caraca. sabe? Então por Aquela isso que coisa dos ciclos dos 7 é anos. dos 5, né? daí dos 7, né? Mais 7, 12, eu voltei para Chapecó, né? Fiquei lá, comecei a trabalhar com 13 anos, numa loja de material elétrico. Anos 90. Isso. Aí quando tinha 19... Com que idade? 13. Na época podia, né? Podia Na não, época né? tudo podia, né? É. Hoje nos Mais Estados ou Unidos menos. pode, né? Pode. Então será que nós estamos errados É, ou eles? exatamente, Eu, é. só para deixar uma pergunta no ar, né? Eu acho não, que boa. nós Vale a erramos em muitas coisas, né? Concordo Com os nossos 100%. adolescentes, proibindo que eles tenham essa experiência do trabalho, né? Exatamente. Traz a Que responsabilidade, foi traz um monte de coisa. transformador Né? para nós, não está sendo para eles, né? De certa forma. Oportunidade, Tá né? proibindo, Oportunidade. Enfim, 5 anos dessa loja de material elétrico, entro no Banco Real, fico uns 8, 9 meses ali, né? Logo. Aí o meu irmão, que saiu de Campo Grande, tinha ido para Ponta Grossa, e lá ele tinha posto também, me convidou para ir lá, para trabalhar com ele. Ele estava com problema na gerência e tal, né? Lá em Chapecó ainda. Lá em Ponta Grossa. Ah, em daí Ponta já- Grossa, em Ponta Aí Grossa. 7 anos Já tava depois, chegando mais eu perto, saio de Chapecó, vou a Ponta Grossa. Não, tava subindo. né? Isso. E trabalho lá com ele até 2006, início de 2006. Nesse período eu caso com a Carol, né? Em 2003 vem o Bruno, meu primeiro filho. E eu vi que a gente foi para trabalhar com um posto, lá em 2003 a gente abriu outros 2 postos, daí eu entrei com sociedade com ele, né? Ainda em Ponta Grossa. Ainda em Ponta Grossa. Uma loucura de sair 7 horas da manhã de casa, voltar 10 da noite. Meu Deus. Eu não estava vendo meu filho crescer, aquilo estava começando a me gerar uma angústia no meu coração. Sim, imagino. Aí passei algumas outras situações bem adversas, assim, e eu coloquei no meu coração e falei, não, vou para posto de cidade. Meu outro irmão, chamado Sidney, mora em Paranaguá, também fez o mesmo trajeto, foi a Campo Grande. Quando a gente saiu, um foi a Ponta Grossa, o outro foi a Paranaguá. E lá pelas tantas, ele também abriu um posto de cidade. Meu Deus, a família toda envolvida em imposto. Então, Tudo com posto. Hoje, na verdade, fazendo um parênteses aí, a gente, todos juntos, eu imagino que deva dar 30 postos. Caralho, mais ou menos. Olha, que legal. O meu irmão mais velho, o Rudy, deve ter uns 20, se eu não me engano. A gente com 4, meu irmão de Paranaguá com 5, são uns 29, 30. Que bacana. E passado isso, aí eu falei, não, quero sair da rodovia, né? 2 mundos totalmente diferentes. Sim. É posto, mas completamente diferente. E o meu sogro, na época, tinha Quais sido... são as maiores diferenças, né? Eu acho que eu sei algumas, percebendo, assim, mas quais são essas Clientes. diferenças? Primeiro, Cliente, uma coisa é o cliente da cidade, outro cliente da estrada, né? O posto de rodovia demanda um capital de giro gigante, porque você antecipa o frete para o motorista, precisa abastecer e devolver dinheiro para ele. Entendi. Aí também entra a questão do risco, assalto. Eu já fui assaltado lá em Ponta Grossa, meu irmão já foi, enfim, né? Isso é muito perigoso mesmo. E essa rotatividade de valores, de transportadora, sabe, 2 mundos completamente diferentes. Sabe? Muita dor de cabeça para pouca vantagem, vamos dizer assim, E provavelmente. de repente você pega uma empresa que abre falência, te devendo 1 milhão, sabe? Então não é fácil você gerir tudo isso, né? Sim. E eu falei, não é para mim, não quer, deixa pro meu irmão, né? E daí quando eu vim para cá, o meu sogro tinha sido meu sogro era gerente do BESC, então ele veio transferido para Blumenau. E a gente veio para cá lá em 2005. Aí eu até falei pro pessoal da Shell, falou, não tem nada lá em Blumenau. Né, já estou indo para lá. Já aproveito o óleo. Aí eles me indicaram em Brusque, um posto do lado da ponte, ali na frente do estádio. Aí eu olhei e falei, não, cara, ali não tem futuro. Né, ali não gostei.
Ele falou, tem um ninho de cobra aqui para desfazer. Geralmente, muitos postos têm essa situação, né? Quando tem essa infelizmente mudança, tem. né? E daí ele mostrou os 2 postos, né? E ali a gente começou a conversar. Isso foi lá em abril. Chegamos em junho, conseguimos desenosar tudo isso, né? Porque era uma rede de bandeira branca que era dono desses 2 postos. Eles tinham outros postos em Camboriú, Itapema, Florianópolis, eles foram quebrando. Entendi. Né? E as companhias foram pegando as propriedades, né? Como uma forma de poder reaver os valores, né? E a gente vem para Blumenau desse jeito, né? Até porque muitas bandeiras, às vezes, aportam recurso, né, nesses postos, né, em troca de produto, né, de certa forma. Na verdade, tu assina um contrato, eles te antecipam uma bonificação por esse contrato, e daí você tem que dar a garantia lá, seja o posto, seja a casa, né? Enfim, né? Veio para cá por causa do sogro, então, na realidade. Basicamente, vim conhecer a Blumenau por causa do meu sogro. Né? Gostaram e aí viram que podiam fazer alguma coisa aqui. Isso, aí sempre foi... gostamos, apareceu esse negócio, casou com aquilo que estava no meu coração de sair da rodovia e ir para a cidade. Sim. Né? E até nós estávamos no informal aqui, da onde o Joia, né? Da onde o Bela Joia. Né? E daí quando a gente... Já nasceu com o nome Bela Joia. Já nasceu com o nome Bela Joia. E daí quando foi iniciar, falei assim, cara, não podemos perder a identidade, né? E ali sempre foi Joia, né? Desde que eu pesquisei, sempre foi Joia. Falei, temos que... E o meu irmão falou, por que não coloca Bela Joia, né? Ele tinha uma transportadora chamada Bela Vitor. Bela Joia, tá... Colocamos o nome... Era Joia, tu acrescentou Joia, Bela. Como já estava reformando, abrindo com uma outra cara, né? Era uma Bela Joia novamente, então. Abrimos como Bela Joia. Que bacana. Vocês chegaram aqui, tua esposa estava cuidando do teu filho, ela trabalhava também? Como é que funcionava a questão familiar assim? Então, lá ela tinha um café, nós tínhamos um café. Bom, se for falar de vida de empreendedorismo, que eu acho que vale comecei lá em 2009, quando meu pai tinha churrascaria, na parte da noite, que o movimento era mais fraco. Eu não precisava ajudar na bebida e passar frango, linguicinha, esses negócios, né? Certo. Eu colocava uma mesa pro lado de fora do restaurante, tinha uma parte de uma cobertura, e lá eu vendia bala, babalu, chicletes e tal. A sobremesa para a criançada ali. Ali foi o meu início de empreendedorismo, né? Que legal. E ali foi, depois, quando mesmo A barraca de limonada lá nos Estados Unidos, né? Mais ou menos a barraca de limonada. E mesmo depois, quando trabalhando na loja de material elétrico, tinha um rapaz que trabalhava com a gente e tal, e o sonho dele era abrir uma loja de som e tal, né, cara? E eu guardando ali o dinheirinho, falei, cara, eu entro de sócio contigo. Que loucura. Não, mas vamos fazer onde? Falei, faz aqui na garagem. Vamos fazer, não interessa como, vamos fazer logo esse negócio. Cara. E a gente ficou 1 ano e pouco com uma loja de instalação de som em carro. Olha. Eu de menor, e ele era 18, 19, tinha um pouco mais do que a maioridade. Ficou 1 ano e meio a loja aberta, né? Deu para montar o som do meu carro, com o lucro do negócio. Pô, já não quebrou, já é um ótimo negócio. Exatamente. Jovem assim. E daí depois a gente vai a Ponta Grossa. Daí em Ponta Grossa tem até uma história engraçada, que quando a gente chega lá, trabalha no posto e tal, e passado 2 anos, eu olhava um menino que passava nos caminhões com uma vassoura e um saco, né, cara? E eu comecei a olhar aquilo, chamei o chefe de pista, o Celso, e daí tinha um outro chefe de pista que era o Gilmar. Falei, o que é esse menino com esse saco e essa vassoura e tal? Não, ele recolhe soja, que os caminhões descarregavam na Ceval, na antiga Ceval, né, hoje Bung. Sim. Claro. E eles tinham que estar com a carroceria limpa para carregar outro produto. Então o menino vinha, não cobrava nada, recolhia a soja e levava embora. Eu falei, tá, mas levar embora para onde? Ele colocava num carrinho e levava embora sempre um saco de soja, né? Aí que recolheu uma saca de soja. Uma saca de soja. Aí chamamos ele e falou, não, eu vendo lá para fulano e tal. Faço isso todo dia. Daí eu falei, tá, mas se eu te pagar a mesma coisa e te achar um lugar para você guardar aqui, pode ser? Ah, pode, porque eu não vou precisar fazer só um, faço mais, né? Claro. Resumo da história, cara. Eu cadastrei na Bung, na Ceval, como fazendeiro, com meu CPF, e a gente chegava a entregar 12, 13 toneladas do recolhimento daquela soja. Tá brincando, Ricardo. Que loucura. Que ia para fora. Sim? Tipo assim, alguém precisava limpar ou ia pro chão, né? Dispensava. E a gente dividia, pagava para ele a mesma coisa que o outro pagava, só que daí em vez dele ele carregava 3, 4 por dia, e nós dividíamos em 3 o lucro. Né? Eu e os outros 2 chefes de pista, né?
E nessa mesma tocada, minha esposa começou a fazer bolo para fora. A gente fazia cesta de café da manhã para Dia das Isso Mães. tudo ainda lá em Ponta Grossa. Grossa. Entendeu? E daí a gente foi nessa do empreendedorismo, e juntando e guardando, né? Até a gente chegar em Blumenau. Que bacana, que história. Meu Deus, como é que pode isso? Quando tu pega o Bela Joia aqui, né, da Antônio da Veiga, já tinha o Adelaide ali ou não existia mais o Adelaide? Já tinha churrascaria? Sempre me falaram isso. É o posto da churrascaria. Daí eu falei, cara, eu não... Quando eu tinha cheguei ali não tinha mais A churrascaria. Adelaide já era na Albert Stein daí, na frente do Parque Vila Germânica. Aqui, né? Aqui. Eu tô meio perdido aqui. Era para baixo, assim, né? Isso aí, exatamente. Aí foi demolido, sei lá, faz uns 7 anos, talvez, alguma coisa assim. Ali onde está o Feio agora, se eu não me engano. Isso. Acho que exatamente no local onde está o Feio agora. É isso aí. E aí, como é que aparece o próximo posto? De que forma que apareceu o Então, Antônio da Veiga? cara, aí teve um hiato aí, né, de 2006 a 2019. É que 2006 foram os dois já, né? Já foram os da dois. Rua São Paulo e o da Antônio da Veiga. Os dois primeiros já estavam em negociação, vamos dizer assim. Né? Sim, já estavam abertos, né? Aí começaram os dois já pegou junto? Já pegamos pegou? juntos. Um mês depois, 2 meses depois, era... como tu falaste, Até né? fazendo um adendo, cara, a gente, e eu só vou falar abertamente, porque agora já mudou os tempos, né? A gente chegou para abrir o Bela Joia em 2006, eu não tinha dinheiro para pôr o combustível dentro do tanque. Caraca. Porque nós tinha feito um orçamento de 600 mil e na época deu 1.100.000. Então, assim, extrapolou tudo e mais um pouco, né? Caraca. E aí vai no banco, né? Isso quer dizer, pegou pega empréstimo, né, cara? E aí o início Que banco? O Real, tu foi lá, né? Não, graças a Deus, o Bradesco, né? Isso. E, enfim, aí depois também veio uma situação da gente reverter a má imagem, né? Sim. Do antigo. Sim. Então, duas dificuldades: reverter a imagem e ninguém me conhecia. Sim. Sim, Então, alguém que veio de fora, e o Bruno tem essa coisa de ser barrista, O posto de gasolina. Porque é laranja do cara que estava aí. Ixi, não sei Maria, pronto, começou. Aí eu fui para a licitação, né? Falei, vamos reverter a imagem trabalhando com a licitação. A gente trabalhou com prefeitura. Também, né? Tem os dois lados, né? Porque tu precisa mais capital ainda, porque até o público te pagar né? demora, né? Demora, é verdade. Aí pegamos a enchente em 2008. Nesse momento a gente tinha feito uma parceria, foi a melhor merda que aconteceu. Deu uma enchente e a gente tinha a barraca da empresa ali, e aí uma foto do jornal Santa Catarina, bem no posto Bela Joia, com a barraca e o nome da empresa na frente, cara. Até em cima, assim, cara. Sabe, quando eu vim pra cá, o pessoal sempre me pediu, né? Ricardo, mas e o rio? Daí, cara, honestamente, eu não tinha entendido o histórico de enchente, eu não tinha procurado, não tinha noção. Tá. E eu falei, cara, o rio tá lá no rio e eu tô aqui, vamos cada um Tá trabalha tudo no assim, seu tá tudo leito certo, ali, né? Exatamente. E daqui a pouco veio a enchente, né? E foi uma... E pega nas duas, não, né? Lá na Rua São Paulo não chega, não dá... No 2012 pegou. 2012 pegou um pouco Pegou já. 30 centímetros de água lá. Tá. Porque tá no alto também. Tá né? no alto, tá no alto. E ainda assim vai até lá em cima? Vai. De 2012, de Ah, de 11, 2000, né? Deu isso, 12,30, 12,40. Isso, exatamente. Assim. Pegou. Entendi. E aqui vai bastante, né? Aqui vai bastante. Ali em 2008 ela tem a geladeira, né? E tem lá onde mostra a temperatura. Em 2008 faltou uns 3 dedos para aqueles reloginhos que em cima da porta. Caraca. E em 2011 daí passou 3 dedos acima daquilo. Sim. Né? Então, Conta como é essa experiência para quem está ouvindo e nunca ouviu falar numa enchente. Né? Conta como é um pouco Ainda mais essa 2008, que foi traumático até para nós, né? Porque não era só enchente, né? Era os desabamento, morros caindo, né? Isso. Tu ia para o BR-470, não tinha como Não, sair do Blumenau. absurdo, Tava absurdo. Tava sabe babado. que há uns 15, 20 dias atrás eu estava aqui no Ipiranga, conversando com os meninos ali na pista e tal, e 2 deles que vieram de fora, eu falei assim, pois é, teve umas enchentes aqui, né? Eu falei, teve, cara. Vem que podia dar uma, né? Só pra mim ver como que é. E o Posto Ipiranga também pega água ali facilmente. Eu falei, não, cara, não fala isso, tu nunca passou. Não, mas só pra ver como que é. Depois não passa 10 dias, quase que a gente deu uma na trave agora. Daí eu falei pra ele, alguns lugares deu. Chegou a inundar, chegou a alagar. E Rio do Sul, né? Rio do Sul. Sim, lá foi feio. Lá foi feio. Então, assim, é desafiador, né, cara? Tu conseguiu recolher alguma coisa? Em 2008, eu lembro que nós... Era um sábado. Era um sábado. Isso mesmo. Era um sábado. Eu ainda estava assistindo Corinthians e Avaí. Olha só. Com o meu sogro. Jogão. Eu sou corintiano, meu sogro havaiano, morava aqui do lado do Angelone.
E daí o chefe de pista ali do Antônio da Veia, Ricardo, pela minha experiência, vai subir. Vem para cá. Eu falei, cara, não pode. E eu acompanhando ali, né, as rádios e tal. O jogo... Os dois, né? Um olho no jogo, outro olho na rádio, nas previsões, né? Mas disse que não vai subir. Não, vai subir. Aí eu fui pro posto naquele momento, eram umas 4 e pouco da tarde. Ixi, momento crítico. Chovia muito e tal. Daí choveu, daqui a pouco parou. E eu lembro que a gente colocou na Atlântida. Falei, vamos acompanhar aqui que o pessoal vai dizendo. E foi 10 horas, 11 horas. Aí o pessoal do Madrugadão, o João May, começou a tirar as coisas. Eu falei, cara, tu tem certeza? Ele falou, vai subir, Ricardo. E eu naquela inexperiência... E a gente é um pouquinho... Pensando, né, otimista, né? Tipo, não vai acontecer, não não tinha passado, né? E eu não tinha contratado caminhão, não tinha feito nada, né, cara? E ele lá com o caminhão carregando, ele encostou na bomba, era meia-noite e pouquinho. Ele falou, cara, tu vai perder tudo, tá? Eu falei, tem certeza? Ele falou, cara, tu já devia estar trabalhando já. Aquele momento bateu um pouco o desespero, né? Sim, imagino. Encostei um carro que eu tinha, comecei a carregar no porta-mala. Aí o Rogério da Troque, então um abraço para ele, ter relembrado essa imagem. Esse cara aqui, tá? E daí ele chegou, viu a nossa agonia ali, lá pela terceira, quarta viagem. Ele chegou e entregou a chave do Golf dele. Eu não vou esquecer nunca. Falou, cara, usa o meu carro aí que você tá morto aí, cara. Caramba. Eu falei, não, cara, é um carro seminovo mesmo, né? Esse espírito do Blumenauense que é daí quem mora aqui, né? Não vou nem dizer que é do Blumenauense, mas de quem mora, que foi, vai pegando, né? Você vai pegando por osmose. E ele falou, não, cara, usa aí, depois você me devolve. Mas eu não conhecia ele, cara. Eu sabia que era dali, mas, sabe, não tinha muito contato e tal. Ele falou, não, cara, usa aí. E eu morava ali do lado da antiga Pães e Vinhos, na Joinville, no prédio ali. E eu fui enchendo meu apartamento e minha esposa assim acordou, me falou, o que está acontecendo? Eu falei, vai encher, né? Vamos colocar tudo aqui. E daqui a pouco enchemos o nosso apartamento. Ela falou assim, agora não tem mais onde pôr. E aquelas coisas que Deus, eu acho que direciona. Antes eu achava que era Deus, hoje eu sei que é Deus. Né? Abre a porta. Cara, ela falou assim, o que você vai fazer? Eu abri a porta do vizinho. Eu nunca tinha visto o vizinho, né? Abri quando eu abro assim um apartamento cru. Não tinha nem piso, nada. Nossa Falei, senhora. é aqui. Mas você é louco? Eu falei, não, louco eu vou ser se eu não trouxer, cara. Exatamente. E enchi aquele apartamento de lubrificante, filtro, sabe? E a gente foi tirando o que dava, né? De valor, de equipamento e tal. Perdemos bastante dinheiro na época, né? Eu lembro que, então, saí da casa do meu sogro sábado, 4 e pouco da tarde, 5 horas. Eu, de sábado para domingo. Aí algumas coisas nós levamos para a Rua São Paulo. Ficou eu e um frentista lá. De domingo para segunda, eu continuei lá. Aí segunda baixou a água, os negócios, né? Aí a gente veio para cá. Começamos a trabalhar, limpar e tal. Para limpar. Eu acho que eu cheguei em casa terça-feira. Eu estava 3 dias sem dormir. Tava assim um zumbi, sabe? E a galera pegando junto, né? E o meu antigo gerente conseguiu umas máquinas ali pra gente limpar o pátio, porque era muito barro. Sim, muito acumula barro. bastante, ainda mais nessas regiões aí. E como funciona o poço de combustível? É lacrado? Isso não entra essa água, não? Não, aí eu liguei pro pessoal da Wayne, o Beto, e o Beto falou, não, Ricardo, desliga tudo, né? Coloca a graxa na boca dos tanques, né? Que não vai ter problema. Falei, Beto, vai passar das bombas. Não vai entrar. Claro, porque sobe, né? Passa da bomba. Não vai entrar. E naquele momento a gente acabou errando só no diesel. Sabe? Que ele acabou entrando pelo filtro. Né? Mas como fica um pouco mais alto, ele não ficou submerso, né? Então, mas a gente teve que chamar a Shell, tira todo o combustível, leva, limpa tanque, todo esse... É muito engraçado como as histórias se entrelaçam, né? Porque estavas falando ali, eu lembrando de 2008, daquele sábado, né? Que foi justamente o ano que eu entrei no Jornal de Santa Catarina, né? Em 2008. E eu lembro que depois do meio-dia, 2 horas da tarde, nem isso, a gente já olhou um para o outro, assim, tipo, né? Olhou um para o outro no que eu digo assim, eu em casa, o editor executivo na outra casa, a editora em outra... Gente, vamos para o jornal, vai acontecer alguma coisa. E a gente foi para o jornal. E aí, como eles se ajustaram no jornal, não tinha edição no domingo, só tinha edição na segunda-feira. Mesmo assim, a gente foi porque sabia que ia dar alguma coisa. E aí... Daqui a pouco a gente viu que estava acontecendo muita coisa e sábado as rádios não funcionam, o jornalismo, né? O departamento de jornalismo não funciona, nada. Então a gente estava sem informação, as pessoas estavam sem informação. Uma ou outra rádio começou a dar informação. E aí, Pancho, Letícia,
vocês vão lá para Atlântida tocar e mandar atualizar as informações na Atlântida com o Guiguil, que era o comunicador na época. Era eu que estava na Atlântida aquela noite que estava ouvindo a Atlântida, era eu, a Letícia Silva e o Guiguil, que era o comunicador. E eu lembro muito bem dessa história. A gente encerrou a programação, isso meia-noite praticamente, com a Defesa Civil dizendo: não vai ter enchente. Não vai ter enchente, não se preocupem, não vai ter enchente. E aí acabou a programação. Eu cheguei em casa 1h da manhã, e aquela chuva não parava, e não parava, e não parava. 2 horas. Eu falei, não é possível. Aí... Isso na sexta-feira? No sábado para domingo. Sábado para domingo. E aí... começaram a ligar, né? O editor ligando para o repórter, o que vai acontecer. Aí eu liguei para um jornalista da rádio, o Marcão Jana, grande Marcão, estava na prefeitura. Marcão, como é que tá a coisa aí, cara? Já vai dar enchente. Não tem... E se você, 2 horas depois, 2, 3 horas depois eles disserem que não ia ter enchente, já estava todo mundo apavorado porque estava subindo muito rápido, muito rapidamente. Coisa que muito rápido. Choveu muito aqui. Geralmente quando a gente tem uma enchente grande é porque chove muito no Alto Vale e a água vem e a chuva aqui não interferia tanto. Em 2008 foi chuva aqui e os ribeirões encheram demais e foi tudo de uma vez só e foi complicado. Foi bem diferente mesmo. E até aquela situação do desbarrancamento, né, Sim, que teve, exato. acho que inundou vários rios por aí. Não, ajudou, teve né? mais um transtorno. Desviou rota de rio e tal. Mas vamos retomar a história do Ricardo, pelo amor de Deus. Com posto de gasolina sempre é uma incógnita, né? Sempre existe um ar assim de uma aura de mistério. Exatamente, né? Tem essa coisa. Mistério, Como é tocar um posto de gasolina, né? Eu sei que nos últimos anos, tu já há muitos anos tu tá dentro desse, não só no seu, mas como anteriormente o teu irmão. Como mudou? Como é que está sendo hoje? Quais as maiores dificuldades que tu percebe nessa área de combustível? Assim, a nossa área é muito vigiada, né? Então, a ANP, a Inmetro, o consumidor, Procon, o consumidor, a imprensa, a gente é muito visado. Muito visado, é verdade. Muito visado, entende? E você atender a tudo isso te gera custo, né? Agora eu estou numa renovação ambiental de 3 postos, né? Então, só os aparelhos de medidores ali exigidos pela Receita Estadual foi R$200 mil. Entende? Fora, daí arruma a canaleta, quebra isso, faz aquilo, sabe? Então, é muito custoso. Existe, né? Cada vez que o Inmetro vai lá, achou tudo certo, só feriu e tal. Ó, um boletim de R$4.500. Meu Deus. Tu entende? Dando tudo 100% liso. 100% certo, você fez certinho, tá tudo certo, o equipamento tá tudo correto. Tanto, entende? Então, existe toda uma despesa carregada nela, que depois explica por que a gasolina é tão cara. Tu entende? Não tem como. Não é só o ICMS, né? Não é só o... Não é. Baixou o ICMS, brincando. Existe um grande vilão, que eu também creio que é o ICMS, né? Ele não é empenhado num percentual sobre a venda. Sim. Né? O governo está congelado há um tempinho agora, mas ele é colocado, o governo imagina quanto você vai vender e ele coloca lá 25% em cima. É a previsão, né? Tu entende? Então, tipo, subia, ele subia também. Subia, ele subia também. Tá errado, cara. Tu entende? Tipo assim, eu preciso subir por quê? Porque a minha matéria-prima subiu. Então, se eu não subir, eu vou quebrar. Lógico. Eu preciso ter lucro, né? Para pagar as despesas. O governo teve a sua despesa aumentada porque subiu o combustível? Não. Então, ele podia ter ficado com esse mês congelado desde lá do início. Se fosse isso, a gasolina não estava o preço que está hoje. Tu entende? Por isso que se tu for pegar e olhar hoje as contas públicas, estão todas no superávit. Mas isso acontece em todos os estados? Todos os estados. Porque não tem fator arrecadatório melhor do que o combustível. Eles cobram de meia dúzia, 7, 8 distribuidoras, né? Todo dia entrando dinheiro no cofre do estado. É só tu olhar para a rua, né? Tudo é logística, tudo é combustível. Né? Então ele não precisa cobrar 30 mil contribuintes. Não, ele cobra meia dúzia. Tu entende? E isso é entrando todo dia dinheiro no cofre do governo. Pode ver. Eu estava vendo uma matéria ontem, São Paulo estava com 30 bilhões no caixa. Santa Catarina nunca teve tanto dinheiro. Tu entende? Então, todas essas conjunturas de... fala até nas prefeituras hoje em dia. Assim, eu sinto elas com muito superavitárias e querendo gastar em algumas coisas. Porque está sobrando. Mas quem que está pagando essa conta? O consumidor. O consumidor. No final das contas é a gente que paga. Até porque o que volta
praticamente E nada. vocês né? pela fama que recebem também, né? Sim, a posto de verdade, combustível está se verdade. aproveitando da situação. Né? Como se fosse... E muito pelo contrário. Eu fiz uma conta desse último aumento que a gente teve. Eu tive que aportar 350 a 400 mil reais só de giro. Só porque aumentou o combustível. Meu Deus, que absurdo. Tu entende? Porque eu tenho que pagar para a companhia com um dia. Descarregou hoje, paga amanhã. Não tem choro. E os cartões pagam com 30 dias. Cartões frotistas, 35, 40 dias. Então, quando tem esse aumento de preço, essa volúpia, né, que nem foi essa última, tu faz a conta, eu tenho que colocar 350, 400 mil a mais só para girar. Então, nunca é bom para mim que suba o combustível. Entendi. Meu sonho é gasolina a 3, 2 reais, etanol a 1,50, entendeu? Aproveitando essa oportunidade, é meio a história do sapo da panela, né? A gente não percebe, né? Mas a gasolina está um valor que é irreal, né? Tipo, tu andar, depende do carro que tu anda 7, 8 quilômetros e pagar R$7 para andar 7, 8 quilômetros é uma coisa muito irreal. R$1 por quilômetro, vai ter praticamente. algum fim esse número de aumentos? E talvez a pergunta que mais me interessa é, volta? Nunca vi preço voltar. Né? Tu acredita que isso possa acontecer? Dá para considerar que um dia esse combustível volte a um patamar um pouco mais sustentável? aceitável, né? Aceitável? Eu acho que o primeiro ponto é terminar a guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Acho que isso faz com que o barril volte nos seus $80, 75, hoje está 114, né? Então está muito fora, né? De repente, se o nosso dólar voltasse também na casa dos 3,70, R$4, Aí é mais difícil, eu acho. Né? Aí eu tô achando mais Recentemente difícil. deu uma mergulhada. eu fiquei Deu tão uma feliz, mergulhada, cara. né? O preço do barril de petróleo até acho que pode recuar quando a guerra Dólar, acabar, aquela coisa isso toda. Mas o dólar aí já acho Então, difícil. acho que se você juntar essas duas conjunturas, não sei se a gente volta à casa dos 3, mas acho que daria para voltar na casa dos 5. 5 eu e imagino alguma que coisa. Mas teve um recuo, né, um tempo atrás também. Eu lembro que houve, não sei por que fator foi que o combustível aumentou e também deu uma recuada depois. Ele foi Acontece mais por às causa do vezes. Covid. Ah, foi por isso. Chegou um momento do Covid em que o barril de petróleo não tinha preço. Quem tinha barril de petróleo tinha que pagar para armazenar. Entende? Por quê? Porque não tinha consumo. Parou tudo, né? Parou tudo. Né? Então, naquele momento, sim, houve uma redução, né? Mas depois voltou ao normal. Agora tu falaste duas coisas interessantes. Covid primeiro, né? Que impacto teve nos postos de gasolina a Covid? O consumo, né? O consumo baixou Caiu quanto, assim, no primeiro mês, por exemplo? 40%, 50%. Metade. Metade. Vendeu metade do que vendia no primeiro Metade. mês de pandemia, vamos dizer assim. Aí depois foi recuperando aos poucos, né? Imagino eu, porque... Sim, até hoje não dá para dizer que você voltou, pelo menos eu digo por mim, não voltou 100% que era. Pode ter voltado a vida ao normal, né? Mas a gasolina é muito cara. Exato, é isso que eu ia dizer. Condiciona a pessoa a não dar aquela voltinha a Continua mais. desequilibrando. Tu via aquele cliente que de toda semana tá lá, coloca R$100. Ele continua colocando 100, só que eu vendo menos litragem. Ou seja, se a gente pegar 2000, 2021, 2020, 21, 22, o teu maior faturamento foi em 2020, antes da pandemia, então. Isso. É isso. Isso. Entendi. Isso. Aos pouquinhos ele está retornando, mas a gente vê que cada aumento de preço dá uma segurada, né? Que é normal na nossa vida, né? Ou antes tu de repente não pensava, vou dar Floripa, vou comer lá, vou voltar, ou né, dar um passeio, né? E hoje, às vezes, tu fica condicionando isso, né? Sim. Tu já coloca, poxa, mas vou lá no Pensa duas restaurante vezes e antes tal. de fazer E- Porque o dinheiro tem coisa. limite, né? Então, Exatamente, não. Não, E tá a- uma loucura, né? Os preços estão uma Não. loucura, não é só combustível. Não, né? eu fui- A energia, vai pro né? mercado. A energia elétrica também. Não, e vai ao supermercado, E restaurante. assusta. Também. Eu fui pra também Itapema, restaurante. fazia tempo que eu não ia pra praia. Eu disse, cara, vou dar uma voltinha na praia no domingo. Eu fui inventar de comer um camarão na frente do mar. Eu nunca mais, na minha vida, vou fazer isso. Isso que nem é verão, né? Nem é Cara, verão, pensa meu bem. Deus. É. Olha, É que é difícil, né? Tu falou, não vai no mercado tá caro. Muito caro. O cara do restaurante, da lanchonete, Vai ter por mais repassar, que ele vá tem no que repassar esse atacadista, preço, não, tem como. não tem o que fazer. ele né? vai precisar repassar. Lógico. Não é tem culpa como. nem do restaurante, até porque, pô, não faz nem sentido. O preço que ele está pagando na matéria-prima é absurdo. Ô, Ricardo, e essa alta agora, provocada pela guerra, principalmente e tal, qual foi a perda aí? Quanto diminuiu aí o faturamento por conta disso, né? Por Não, conta a gente não viu, a volta 100% daquele volume que nós tínhamos antes da Covid. Certo. Né? A gente vê as coisas assim mais, sabe? Parou num patamar abaixo. Isso, gradualzinho, às vezes vai, volta o movimento, né? Mas a gente vê, pelo menos a gente está ali no corpo a corpo com o cliente, né? E a gente sente muito a galera segurando mesmo, né? Não, ia viajar, não vou,
né? Tinha 2 carros, deixa um na garagem, né? A bicicleta, é patinete. Patinete, muito patinete. Todo mundo eu tô namorando um já. Com força. Todo mundo na alternativa. Na Decathlon tem uma promoção de patinete, tá? Eu Vou te mandar o link. Vou dar uma olhada depois. Eu tô doidinho pra comprar um também. Antes de a gente ir pra tua escola, que doideira é essa de montar uma escola, mas antes de ir pra escola eu queria saber sobre o GNV. Por uma época ele parecia ser uma super saída, né? E hoje eu sinto, mais uma vez, é só um sentimento, que meio que desapareceu. Como é que está o GNV hoje em dia com relação ao estagnado, o consumo dele sim está estagnado, a venda, né? Sempre a mesma. Aumentou também, né? Ainda essa semana eu vi uma reportagem dizendo que o preço foi lá nas alturas também, e o pessoal está o GNV, o reajuste dele ocorre a cada 6 meses, né? Então foi lá em janeiro que teve um reajuste, que veio na casa dos 5, e agora... Agora que eu lembrei, eles pegaram justamente o aumento dos combustíveis, o GNV só perdeu para o diesel. O diesel foi o único combustível que aumentou mais do que o GNV. Ou seja, o GNV aumentou mais do que a gasolina e mais do que o etanol. Que loucura, né? E agora teve, um mês atrás, mais ou menos, um anúncio de um aumento do GNV, né? Em torno de 19%. Exato. E a gente eu liguei para o... 19? Loucura. Aí eu liguei para o pessoal da SC Gás e falou, vai se confirmar isso em julho? Junho, julho, né? Que é o aumento dele. Falou, Ricardo, não é assim... Né? Uma paulada, mas não vai fugir muito. Né? Então a gente imagina uns 12% a 15% deve vir aí de aumento de GNV. E o carro elétrico, Ricardo? O que tu pensas desse... No posto aqui da 7 de setembro, tu tens, né, o abastecimento? Né? Mandei tirar. Tu mandou tirar? Acho que te responde a pergunta. Quando eu assumi o posto, eu vi aquele totem bonito, BMW e tal. Beleza, falei, tá, como funciona isso? Não, você fornece a eletricidade para o cliente, né, e você é responsável pelo totem. Falei, tá, mas e como que eu ganho? Não, se o cara vai parar, ele vai tomar um café e tal. Falei, não, vender o café R$20, o pão de queijo a 35. O café não paga essa conta. Não. E se quebrar alguma coisa? Não, a responsabilidade é tua. Falei, não, então, por favor, retira. Né? Porque a gente não pode cobrar, né? Ainda não há legislação que a gente possa. Mas é um erro, né? Cobra, né? Se o cara está abastecendo, há um erro nisso, né? Eu imagino que isso vai ocorrer no futuro. Entendi. Até agora, esse ano, a Shell, no Reino Unido, inaugurou um posto 100% elétrico. Né? Então, as bombas abastecem muito mais rápido que em casa. Eu imagino que isso é o futuro, né? Mas que isso vai acontecer em 5 ou 10 anos... Não. Eu vejo apenas como mais uma matriz energética, assim como o GNV, assim como o etanol, vai ter o seu espaço para o carro elétrico. Eu sou a favor do nuclear, cara. Tem que voltar ao nuclear. Eu acho que a gente errou lá atrás, teve uns acidentes que botou muito medo na gente, mas eu acho que é uma das energias mais limpas que existe na... Mas na medida que as coisas acontecem cada vez mais rapidamente, tem que estar ligado o tempo todo, né? Ou seja, se você não se informar corretamente... abastecer em casa, né? Tem tudo isso, né? Muda exatamente. O Ricardo, ele quer falar da Shalom, mas eu quero falar de outra coisa antes. Assunto espinhoso. Assunto espinhoso, porque aqui no Blumenau, agora até ultimamente, nunca mais se falou muito disso. Mas sempre se falou no tal cartel dos postos de combustíveis. Aqui no Blumenau, meu Deus, é o chefe do cartel. Porque todo mundo cobra a mesma coisa, porque combinam o preço, papapá, já teve investigação, já teve polícia, já teve Ministério Público, já teve tudo e nunca foi nada. Como é que funciona a relação com os outros postos de combustível, com o sindicato? Como é que é essa relação entre os postos de combustíveis aqui na cidade, principalmente? Eu tenho o meu preço de custo e adequo ao meu preço de venda dentro da minha despesa para que eu tenha lucro. Essa é a primícia, né? O vizinho baixou 1 centavo ou 2. Cara, eu vou monitorar. Sim. De repente aquela baixada dele fez diferença para mim, eu vou acompanhar. Entendi. Tu entende? É a mesma vou abrir mão de um pouco do lucro para poder continuar vendendo. Para tu estar numa margem de mercado. Lógico. Né? Eu fui a Chapecó esse final de semana, 7,12 nós estamos aqui num preço médio. Na estrada tem 7, eu abasteci 7,27, tem 7,09. Entende? Então é tudo muito próximo. Tu entende? Por quê? Porque os custos são muito próximos. Então até a gente brinca, se for assim, cara, se fosse para ter cartel, então o cartel começa na distribuidora. Porque é tudo muito próximo. Então assim, daí quem que fiscaliza a distribuidora? Tu entende? Se eu tenho o mesmo custo meio que generalizado para todo mundo, todo mundo tem um custo muito parecido, que é funcionário, imposto, energia e tal. É lógico que o preço
vai vir o mesmo, entende? Não tem muito milagre. Vai ter milagre se alguém sonegar, se alguém pegar funcionário e não registrar, se alguém... Tu entende? Aí tu vai vender uma gasolina mais barata, né? Se tu misturar alguma coisa, entende? Agora, se tu for o correto, que é o que a gente sempre pede, né? Eu sempre falo que quanto pior, melhor. Quanto mais exigido, melhor. Por quê? Porque o tranqueira sai fora. Funila, né? Venera bem. O cara que não quer ser sério, que não recolhe seus impostos, que não registra seus funcionários, esse cara aos poucos vai ser tirado, né? Então, quanto pior, melhor. Né? Aí vai nivelando quem? Quem é profissional. Claro. Fica quem é profissional. E foi mais ou menos o que aconteceu em Blumenau, nesses últimos... uma década, né? A gente passou um tempo muito difícil, foi 2012, 13 até 18, foram 5 anos de guerra de preço direto, às vezes com margem negativa, sabe? Então, um momento muito difícil. Muito revendedor tradicional na cidade, que cansou, falou, Ricardo, não aguento mais, né? Chega uma certa idade e realmente posto é algo que o cara... Eu conheci um que fez isso, o Horst. Isso, o seu Rocha foi o Itamar de Miranda, sabe? O pessoal assim que já era tradicional na cidade, mas cansou, cara. Sabe por quê? Porque você vira mês em cima de mês com prejuízo, mês em cima de mês. E daí entra a questão da idade. Posto, chega uma hora que não dá mais, né? Posto é algo que suga muito. É 24 horas o celular ligado, né? Não fecha, não é aquela história de uma loja que desce as portas e vai abrir só no outro dia, né? Então, suga muito, né? Então... Se existe, para responder a tua pergunta, se existe cartel, começa lá nas distribuidoras. Porque os custos chegam muito próximos e não tem como legal essa tua resposta, né? Porque realmente né, uma grande falácia com o nosso mercado, só que essa tua resposta praticamente anula. E outra, né, tipo, se fosse tão bom assim, os preços seriam maiores. Né? Porque ninguém faz um cartel para dar meio a meio, faz um cartel para o preço ser incrível, né? E não estaria fechando tanto posto, né? Porque querendo ou não querendo, é uma grande dificuldade o posto. Não é um business simples. Talvez já foi lá no passado, mas hoje em dia não é um business simples, não. Tinha aquela história de que é só vender gasolina. Cara, vai muito. Não é só isso. Além disso. Vai muito. Deixa eu aproveitar e vou perguntar rapidamente. O momento é bom para investir em posto de gasolina agora, tu achas? Devido ao preço da gasolina, devido a toda essa questão de exigências ambientais, estruturais. Da burocracia toda necessária. Precisa aportar bastante dinheiro. Tem que ter dinheiro sobrando. Se tu pegar e olhar outras oportunidades fora, claro, eles te rentabilizam muito mais com menos dinheiro. E menos trabalho, às vezes, né? Menos trabalho. Menos então a gente tem percebido o quê? Tem saído alguns players do mercado e grandes redes vêm abocanhando. Eu ia te fazer essa pergunta. O futuro é de grandes redes? É de grandes redes. Assim como o mercado foi, ficou só os grandes. Assim como farmácia, agora a gente pode observar que farmácias foi a mesma coisa, né? Foi uma leva de farmácia. Já acabou, né? Não tem mais daquele... Isso. E eu vi um sorriso interno aí. Isso quer dizer que o Ricardo está negociando aí para uma... eu ia dizer, né? 2 em 2006, 2 em 2019. Deve ter novidade. A gente deve ter novidade. Não esquece de passar para o Punch, seu primeiro sucesso aí. E escola? Talvez já tá alguma resposta em cima da outra aqui, né? Até onde eu sei, a Shalom tem uma história aí de, sei lá, 20, 25 anos, alguma coisa assim. Na verdade, começou tudo na igreja Shalom, né? Até esse final de semana a gente comemorou 60 anos da igreja Shalom. Certo. Igreja Shalom. Igreja Shalom. E um braço, vamos dizer assim, da igreja é o colégio. Colégio Shalom. E o outro projeto, que se eu puder ter a liberdade, né, é o CAF, Centro de Apoio à Família. Certo. É a nossa ONG, né? A gente atende 200 crianças em contraturno escolar. Né? A gente tem na Rua Araranguá uma unidade, na Essa de Queiroz outra e no Fidelis outra. Que legal. Né? Tudo gratuito, alimentação, o uniforme, né? Caraca. Então, assim, é um projeto muito, muito legal. E a escola, eu me encontro com Deus em 2012. Né? Aqui em Blumenau, então. Aqui em Blumenau. Até passando na Rua das Missões, era janeiro, início do ano, e tinha um outdoor. Não sei quem colocou esse outdoor, mas foi uma bênção. Deus. Foi uma bênção. Como está o planejamento para o próximo ano? Né? E embaixo colocou assim, Jesus tem lugar na sua agenda? Olha. E a minha esposa já vinha orando por mim há 8 anos, né, cara? E eu falei, tá bom. E até um parênteses ali na igreja, a gente tem as células, né? Que são encontros familiares dentro de casa, né? Sim. Então tem o culto no sábado e no domingo.
E no meio da semana tem as células que a gente se encontra dentro das casas, né? Que a gente faz, né? E a gente ali compartilha. Normalmente você vai lá, vamos dizer assim, nós estávamos falando de colégio de antigamente, que não se mudou, né? Sim. Antigamente você ia na missa, o padre falava, e você ia embora com as tuas dúvidas, com as tuas... né? Será que é isso? Será que não é aquilo? E só voltava Próximo domingo, né? no próximo domingo. Exatamente. E ali o culto acontece sábado para jovens, domingo, né? Aí os tradicionais, de manhã e de tarde. E nas quartas, quinta, aí depende de cada casa. A gente se reúne e compartilha aquilo que você entendeu do culto, né? Não. Coloca um louvor Estuda e tal. um pouco daquilo. Estuda a Bíblia, isso aí. Entendeu? Então a minha vida com Deus começa ali. Né? E daí os meus 2 filhos, o Bruno e a Júlia, estudando na Shalom. Que idade que eles têm? O Bruno, tu viu, pequeno. Né? Eu me lembro dele só O pequenininho. Bruno hoje é gerente do Caraca. Ipiranga aqui. Caramba, gerente? Gerente, tá com bacana. 19, vai fazer 19 em setembro. Caraca. Ele era jogador do metrô. É mesmo? Até antes da pandemia, Olha. né, ele era no sub-17. Estavam jogando, tinham ganho as 2 do estadual e daí veio a pandemia. Aí ficou treinando em casa 3 meses, viu que não ia voltar. É complicado. Aí eu falei, isso. cara, tudo bem, não vai mais treinar, mas vai trabalhar. Né? Aí ele foi ser caixa e frentista aqui no Ipiranga. Foi frentista também. Foi que frentista. bacana. Falei, você vai começar lá de baixo para entender Lógico, todo o processo, tem que senão ter- depois não exatamente, tem autoridade para exatamente. falar. Né? Nem vai entender os esquemas lá, né? Tipo, assim, ficar ligado, né? É lógico. Aí ele passou uns meses depois lá na Francisco Valde, posto menor, coloquei ele lá. E agora no início do ano eu falei, ó, volta pro Ipiranga lá agora que você está mais preparado para assumir, né? Para gerenciar mesmo. Isso. Que Então legal. aí o Bruno e a Júlia, né, estudam na Shalom. E eu sempre fui muito participativo, né? Desde que, né, me deixam participar, eu procuro ajudar, né? E daí começamos ali a falar no colégio, daí a princípio assinava como presidente do colégio, mas assinava, não tinha uma participação. Né? Certo. Estava E institucionalizado. aos tempos a gente foi desenvolvendo o conselho, né, junto com a diretoria, né, para participar mais disso. Profissionalizando talvez a gestão do colégio, alguma coisa nesse sentido. Sabe, isso, sabe, para ajustar, enfim. Eu sempre penso que quanto mais cabeças junto, melhor Claro. sai um resultado, né? E eu tenho uma... eu te conheço talvez em 2008, 2007, 2008, que eu te conheço daquela época lá. Eu tenho essa visão que tu é um cara muito analítico, assim, né? Um cara, talvez o melhor amigo de uma planilha. Então eu acho que isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. E para um posto de gasolina, isso é quase que essencial, regra né? número 1. Excel Né? Então, essencial, os controles é essencial. E eu acho isso Que é no legal, né? centavo o negócio Querendo ali, ou não né? querendo, isso para dentro de uma escola também é muito importante. E dá para mudar esse modelo escolar aí na Shalom ou não? Deixa eu Precisa explicar aqui começar umas o que o perguntas. Rafael não gosta do modelo escolar tradicional, com o professor na frente do quadro, as crianças... Eu né? acho incrível o modelo mais provocativo, né? Eu acho que o professor não, mais uma vez, né? Poxa, briga comigo. Não, mas não tô certo, brigando, não. Acho que eu acho que o professor deveria estar ali não para necessária. entregar um conteúdo, né? O conteúdo a gente já consegue encontrar, mas de provocar a encontrar, né? Será que dá para fazer isso na Shalom? Não, está sendo feito? Cara, eu acho que dá. Dá. A única diferença, eu acho, entre utiliza os princípios bíblicos, né? Então, assim, existe uma oração, né? Um contexto de usar os versículos do dia a dia da criança para que ela compreenda qual que é a vontade de Deus, né? A gente estava num congresso lá em Chapecó com o pastor Cláudio Duarte. Né? O Cláudio Duarte. E daí ele falou, o problema não é o casamento. E realmente, o casamento não é o problema. O problema é os indivíduos que formam o casamento, né? E realmente trabalhar o indivíduo é que faz a diferença. Não adianta a gente chegar ali e ter um aluno lá que tira 9, 10, 9, 10, 9, 10 e ele sai do colégio sem caráter nenhum, sem base nenhuma, né? Então, só na decoreba, né? Só na decoreba. Conteúdo... Isso. Ou na cola ainda, que é pior. Ou na cola. Então é importante trabalhar isso na criança, né? Sim. Que ele sai de lá desenvolvido não... Como ser humano também, né? Ser humano, principalmente. É o que eu brinco lá, eu fiquei uns 7, 8 meses como diretor da base do metrô. Né? E eu normalmente falava para eles, a maioria aqui não vai virar jogador. Importante que a maioria daqui saia homem, pai de família, né? Esse é o principal, né? E realmente você vê que dessa galera lá, um ou outro foi para frente, o resto ficou, né? A peneira é muito fina, né? É muito fino. Eu tenho 4 perguntas, você acabou o tempo, então eu vou fazer rapidamente. Tu vai ter que dar uma acelerada nas respostas aí. Quem foi um grande mentor ou talvez uma inspiração para ti? Cara, os meus pais,
né? Até esse dia eu brinquei com a minha esposa, falou, imaginou nós sair agora de Blumenau, ir a Campo Grande, tocar uma churrascaria sem nunca ter tocado uma churrascaria, Loucura. com um filho pequeno junto. Nossa Senhora. Dela assim, não, teus pais foram muito corajosos, né? Então eles e os meus irmãos também, né? Porque saíram e Tu és o mais novo? nós somos em 4, Uhum. né? Uma falecida, que seria 5, né? O mais velho de Ponta Grossa, o Sidney em Paranaguá, e a minha irmã pequena lá, 30 e poucos anos, em Chapecó. Ah, ela é a menor, no caso. É. Tu és o Teu pai terceiro. tem Isso. 4 lugares para passear, né? Tinha. O pai veio a falecer em 21 de abril do ano passado, né? Hoje, na verdade, a mãe está passeando, né? É. Hoje ela vira e mexe, está aqui, Meu pai está lá. meu pai e minha mãe sempre brincam que o sonho deles era que um filho morasse em cada país. Só para poder, pra poder passar cada semestre num país diferente. Mas é importante. Antes fosse assim, minha irmã mora na Dinamarca, eu só fui uma vez lá. Tem que voltar. Maior dificuldade ou uma péssima escolha? Cara, nesse processo todo de posto, eu tentei aventurar com outras 2 empresas, né? E não foi legal, né? Quebrei, né? Essas 2 empresas. Antes de ter consolidado o posto, eu fui tentar surfar uma outra onda. Sim. Entendi. Entende? Então, acho que de repente... O empreendedor tem disso, cara, não adianta. E ele tem que bater a cara na parede e voltar, é normal isso. Para saber que tem que deixar uma coisa rodando Isso, 100% é. para depois entrar Para depois no jogo. tentar, né? É. Mas naquela volúpia, né? Sim. E um perigo é quando, tipo assim, deu certo, agora eu vou para outra. É. Entende? Isso é um perigo, né? Em que setor foi isso? Em que área? Um era site, né? Era até fora, era na região oeste lá. E o outro era uma representação de produtos automotivos. Eu falei assim, cara, de repente... Faz sentido, né? Tá dentro da casa. Isso, exato. mas não, eu descobri que são... É outro mercado. É outro mercado, entendeu? Tu foi Entendi. sozinho ou com algum sócio? Sócio. Ah, entendi. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, talvez a gente já tá olhando pro futuro aí, ó. No que seria? Cara, não sei, mas desde que o meu sócio dominasse a outra parte. Entendi. Um dos erros meus nessas 2 questões é que o meu sócio não dominava a outra parte. Sim. Sabe? E é lógico que eu tenho a minha parcela porque eu injetei dinheiro, dei combustível para o negócio querer ir para frente. Claro. Mas hoje não, hoje eu entendo sim, é a mesma coisa posto. Eu domino o posto, mas então se ele quer que eu abra algo ou vou aventurar, eu não vou me aventurar sozinho, sem ter um parceiro do lado que tenha domínio do negócio. Que conheça o Às vezes as pessoas vêm me pedir, Ricardo, tal, com essa ideia e tal. Falar, você domina isso? Você entende do cabo a rabo? Não, é convite. Eu falei, não, então, mano, então... Tu me permite, O Rafael deve fazer a mesma pergunta para tu me permite pretendentes. 18 meses, o mínimo que a empresa dele tem que ter é 18 meses, mesmo uma sociedade de venture que tu vai comprar uma boa parte da empresa do cara, não começa na planilha. Não começa. Eu sei que muita gente vai ficar criticando e brabo comigo aqui, mas se não consegue... Porque o cara tem que passar por algumas fases sozinho. E investir, mesmo que seja o tempo dele naquelas fases sozinho e apanhar um pouco. Porque na planilha, se ele já ganha muito recurso, aquilo meio que joga sal no negócio, sabe? Então, e no mínimo 6 meses tu tem que conhecer o cara. Eu tô falando, sabe, quem sou eu para ensinar? Não, tá certo. Mas no futuro aí, cara, no mínimo 18 tu pediu de meses. experiências desagradáveis, falei as minhas 2. E faz sentido. Geralmente a gente acredita, quer fazer junto, vê que o cara tem, mas no fim ele não sabia tanto quanto ele achava que ele sabia. Isso. Ou o planejamento estava completamente desastrado. Faz sentido. E agora, para finalizar, e tu ficar, né, a gente te livrar dessa... Não, tranquilo. O que tu falaria para você com 19 anos? Cara, Se tu tivesse essa Onde tu oportunidade. estavas com 19 anos, Ricardo? Boa. Estavas em Ponta Grossa, não? eu tava saindo de Chapecó indo a Ponta Grossa. Indo a Ponta Grossa. Não vai para Ponta Grossa. Não. Eu até... eu acho que não mudaria nada na minha vida, a não ser o fator de que escute e considere mais. Antes eu escutava muito, mas não considerava tanto. Sabe aquela coisa do jovem que acha que está cheio da razão, né? Saindo da faculdade, já tinha dado certo, Natural, né? já dado certo em algumas questões, em algumas áreas da vida. Então acho que se escutar e considerar faz toda a diferença, porque evita você prejuízo, evita um monte de coisa, né?
A gente tem um monte de fase, né? E geralmente essa fase ali dos 19 aos 20, quase né? 30 às vezes. É uma fase meio Muito que impulsivo, a gente né? acredita muito na gente, né? De certa forma. Eu até brinco. Eu achava que nos 22 eu podia escrever um livro. Ué? Depois eu fui descobrir que hoje eu não sei nada ainda. Acho muito importante. Poderia, quem sabe. Ricardo, obrigado demais, cara, Imagina, por tirar do teu obrigado tempo. pela Obrigado, oportunidade. obrigado. Foi também. bem bacana. Obrigado, Rafa. E o Pancho sabia muita informação que eu não sabia. Te conhecia, eu acho que mais tempo que ele. Então, o Pancho estuda, né, A galera? gente dá uma lida, dá uma conversada com um e outro. Obrigado também você que está escutando até agora. Compartilhe, não esqueçam de as redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcasts ATDQN, Ricardo Mali. Mali, @ Ricardo Mali. Isso. Então tá, Ricardo. Posto Bela Joia? Posto Bela Joia. @, Posto Bela Joia. Fácil. Não esqueça de seguir, compartilhar, comenta. Tamo junto. Até mais. Obrigado. Até...